Quanto à parte da alegria, existem algumas coisas que eu acho que eu devo falar. Como o pastor, reverendo Alessandro falou, eu tenho assim vínculos muito afetivos, muito emotivos com muitas pessoas que estão aqui. O Fábio, o Levi, o Alessandro, a Dayana, a Bruna. Muita gente que eu tenho um convívio muito próximo até hoje. E quando a gente fala desse tema, vocês sabem o tema, né? Sabe o tema de aniversário? Qual o tema? Ih, só meia dúzia sabe. Vamos lá de novo. Eu fui ver se tinha cola ali, mas não tinha não. Esse tema é relevante para mim, quando eu falo e quando eu penso nos irmãos, porque em 2013 eu estava indo para o seminário. Eu terminei o seminário no final do ano passado e agora, segunda-feira, depois de amanhã, eu vou defender a monografia, o último passo, né, para terminar qualquer pendência que eu tenha com o seminário. E por que eu estou falando isso? Porque na época que eu fui ao seminário, eu tive duas experiências no meu coração que me marcaram muito. Uma experiência quem me proporcionou foi a Bruna, e outra experiência quem me proporcionou foi o reverendo Alessandro. E qual foi a experiência? Eu lembro que quando eu estava naquela definição de estar indo ou de não estar indo para o seminário, eu tive do Levi, né, e mais especialmente da Bruna, todo o apoio, todo o suporte, todas as orações, todas as ajudas que eu podia, que eu precisava naquele momento. E quando a gente fala de pessoas que são relevantes, quando a gente fala de uma igreja que são relevantes, ser relevante ou ter relevância é marcar a vida do outro. E naquele momento da minha caminhada, eu fui muito marcado por ela em especial. E eu lembro de uma experiência que eu tive com o pastor Alessandro, que um pouco antes de ir para o seminário, o pastor Alessandro me chamou num canto e falou assim: olha, você vai me prometer que você vai ao seminário, você vai para o seminário, e se nesses 4 anos da sua vida, da sua caminhada, acontecer qualquer coisa, qualquer necessidade, você vai me telefonar, você vai me mandar uma mensagem, e eu quero te acompanhar nesse aspecto, nesse sentido. E aquilo me marcou muito, porque a gente pode ter um discurso muito bonito, um discurso muito belo. É bom ouvir palavras que são bonitas, nós gostamos. Mas mais do que isso, nós gostamos de ver e de ter atitudes que marcam a nossa vida, que marcam o nosso coração. A maior herança, o maior legado que você pode deixar na vida do outro, que essa comunidade pode deixar, todo esse bairro, é ser relevante nesse aspecto. Já no final do seminário, no nosso culto de formatura, o professor que foi homenageado, ele deu uma palavra, e nós, quando passamos o microfone para ele, ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou que ensinar é deixar no outro sinais. E eu penso que uma igreja que seja relevante é uma igreja que, pedagogicamente, ela faz isso. Ela deixa na sociedade, ela deixa no coração do outro sinais, marcas. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos 2. Vamos ficar em pé. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Esse é um texto muito conhecido. É o texto do tema de vocês, que vocês me passaram. E diz assim, Atos capítulo 2,
versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Oremos. Senhor, estamos hoje aqui, Pai, numa data festiva, numa data, ó Deus, onde podemos celebrar, podemos comemorar, mas também, ó Deus, estamos aqui para sermos relevantes, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Estamos aqui, ó Deus, para ter uma experiência contigo, ó Deus, uma experiência que nos modifique, uma experiência que nos estimule, ó Pai, a cada dia dar passos maiores, ó Pai, na nossa vida, na nossa existência, ó Deus, e na nossa caminhada, Pai, enquanto comunidade. Pai, nós oramos, ó Pai, por esse momento e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. O tema que vocês me deram, a igreja relevante, a igreja que queremos ser, ela nos faz pensar em algumas coisas. A primeira coisa, o que é igreja? O que é essa experiência que nós vivemos quase uma vez por semana ou 2 vezes por semana? Às vezes a gente tem um pouco a sensação, um pouco a impressão que a comunidade, que a igreja é o templo, ou que a igreja é a estrutura que temos, ou que a igreja é um pensamento religioso. Não, a igreja, essa palavra, ela significa que a igreja é comunidade. A igreja são as pessoas. A igreja é gente que tem na sua vida as suas dores, que tem na sua vida os seus traumas. A igreja somos nós. As paredes elas não vão ser relevantes. Os bancos não serão relevantes. As colunas não são relevantes. O que é relevante ou o que não é relevante são as pessoas. Somos nós, com as nossas experiências, com os nossos talentos, com as nossas capacitações, com os nossos dons. Nós somos ou nós não somos relevantes. É interessante pensar que esse conceito de igreja como comunidade, ele é um conceito que é muito comum na visão e na perspectiva dos apóstolos. É muito comum na perspectiva da igreja do primeiro século. É muito comum na perspectiva dos primeiros discípulos que viam Jesus, que viram os apóstolos, que testemunharam do recebimento do Espírito Santo. Essa noção que às vezes o senso comum tem da comunidade como sendo o templo, a estrutura, ela advém, ela é conquistado, digamos assim, no decorrer da história da igreja. Quando você começa a ver na igreja o surgimento de cargos. E quando começa a surgir cargos, quando começam a surgir funções específicas dentro da igreja, a igreja ela começa a se hierarquizar. E quando a igreja ela começa a se hierarquizar, de alguma forma ela perde um pouco essa sensibilidade. Que o que vale na caminhada, o que vale na vida, é a partilha. O que vale na vida é o caminhar junto. O que vale na vida é olhar para o meu irmão e poder dizer: meu irmão, conte comigo nas minhas dificuldades, conte comigo nas suas dificuldades, conte comigo nas minhas dores. Irmãos, igreja não tem outro sentido se não for assim. Igreja não tem outro sentido que não seja dessa forma. Há pouco, vindo para cá, estava conversando com o Eduardo, que
existe em muitas pessoas o sentimento que as pessoas elas vão até a igreja, as pessoas elas vão até a comunidade, e as pessoas elas entram, as pessoas elas sentam no banco, as pessoas elas assistem o culto, as pessoas até mesmo dizimam, mas não há aquele envolvimento. Se não há envolvimento, se não há partilha, se não há caminhar junto, irmãos, não existe igreja nisso. Quando você fala igreja relevante, é a igreja que queremos ser. A igreja não será relevante se você não for relevante. Hoje a gente estava tendo uma reunião agora à tarde e um grupo que participava da reunião, eles foram com a camisa e na camisa tinha alguns dizeres que eu achei muito interessante. Dizia mais ou menos assim, não lembro se era exatamente assim a frase. O mundo muda quando você muda. Como é que... Tudo muda quando você muda. E se de fato vocês querem ser uma igreja relevante, de fato vocês vão ter que ter essa experiência de querer mudar, de querer caminhar. Porque quando a gente pensa nessa noção de comunidade, nessa noção de igreja, isso nos leva a ter uma segunda pergunta no nosso coração e na nossa vida. Para que serve a igreja? Irmãos, estamos aqui num sábado à noite. Poderíamos estar aqui em Itaipava, fazendo outras coisas, estando em outros lugares, poderíamos estar em casa, poderíamos estar em outra cidade, mas nós voluntariamente escolhemos estar aqui. Você escolheu estar aqui porque no seu coração você está dizendo: eu quero ser uma igreja relevante. E tudo aquilo que a gente quer ser na vida, tudo aquilo que a gente quer ter na vida tem um objetivo. Se você fala assim, eu quero ser um professor, então você vai entrar na faculdade, você vai estudar, tendo o objetivo de ser professor. E quando a gente pensa nisso, obrigatoriamente a gente vai pensar, para que serve isso tudo? Eu estava lendo uma frase, um texto bem pequenininho, que eu achei interessante. O texto ele dizia assim: para que serve a igreja? É sobre o que a gente está falando hoje, de igreja, de sermos relevantes. Aí o texto diz assim: a igreja serve para manter viva a memória da pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Para que serve a igreja? A igreja serve para manter viva a memória da pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Para que serve a igreja? A igreja serve para manter viva a esperança que se fundamenta na abertura para o ministério divino. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Para que serve a igreja? A igreja serve para manter viva a oferta do amor de Deus em resposta à solidão humana. Eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão. Para que serve a igreja? A igreja serve para manter vivos os sinais do reino de Deus na história. Grandiosa graça estava sobre eles. Irmãos, vocês estão comemorando 4 anos de existência. E eu penso no meu coração que existe um motivo, existe uma razão, existe um porquê de vocês estarem na localidade que vocês estão. Itaipava, de algum modo, de alguma forma, é um lugar ainda em crescimento. Itaipava é um lugar ainda em expansão. E há muita gente que não conhecem a Jesus como nós conhecemos. Há muita gente na vida, há muita gente na caminhada sem referências, sem razões de ser e de motivo para viver. Ontem, a família do Eduardo recebeu um telefonema de um jovem de 25 anos que está fazendo mestrado numa universidade federal, que tinha acabado de tentar o suicídio.
porque não encontrava mais na vida razão de ser e razão para existir. Eu acho essa igreja muito bonitinha, o formato dela, muito acolhedor. É bom a gente estar aqui, mas vocês não conseguirão ser relevantes se vocês não ultrapassarem aquele portão ali. Não há outro jeito, não há outra forma. É aquela frase que o pastor Alessandro e o pastor Márcio gostam muito de citar, a frase do Afonso Garcia Rubio: igreja que não é sinal, não é sinal. Vocês sabem já. E existe, irmãos, uma razão, existe um motivo. Antes de vir para cá hoje, eu estava no evento do Instituto Aliança Vida e Família e de uma instituição chamada Mocidade para Cristo. Basicamente, essas duas organizações, uma da Segunda Igreja e a outra da Igreja Metodista Central de Petrópolis, se reúnem, vão até as escolas, e indo até as escolas, eles falam de bullying, falam de sexualidade, falam de aborto, falam de drogas, falam de consciência política. São os mais variados temas. E a gente estava tendo uma reunião hoje, e num determinado momento, o Eduardo comentou assim: a gente fez um evento num bairro aqui em Petrópolis, e a gente ligou para o pastor, perto dessa escola tinha uma igreja. E a gente ligou para o pastor: pastor, vai ter um evento assim, o evento ele tem esse objetivo, ele tem esse propósito, ele tem esse porquê, dá um pulinho lá. Porque é uma escola que está perto da sua igreja. E o pastor não foi. E passado um tempo, a instituição ela fez um segundo evento. Ligou para o pastor de novo: pastor, o evento é dia tal, tem esse objetivo. Pastor, pode ir? O pastor não foi de novo. Aí na reunião a gente comentou assim: não, a gente tem que enfatizar mais isso, a gente tem que sinalizar mais isso, tem que fazer mais propaganda. Aí um pastor que estava participando hoje com a gente, falou assim: gente, olha só, eu estou nesse negócio há 10 anos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a igreja não está interessada nisso. Pastores que eu conheço não estão interessados nisso. Porque a igreja, dizia ele, ela se perde em si mesmo. É muita programação. É ensaio de coral, é ensaio de louvor, é compromisso com a administração, é compromisso com a tesouraria. Irmãos, isso tudo é muito importante. Isso tudo é necessário. Mas isso tudo não é imprescindível. Porque o que vai marcar é o que nós podemos fazer nesse bairro ou não. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente tem uma visão muito romântica. A igreja está fazendo 4 anos, eu venho aqui, o coral canta, aí tem um conjunto de fora, a gente ri, depois tem um cachorro quente, a gente vai para casa, esse tempinho é bom para ver um Netflix depois. Isso tudo é muito bom. Mas esse evento que vocês estão fazendo, que vocês estão organizando, ele vai ser morto. Vai ser morto. Se na segunda-feira, quando terminar toda essa programação, vocês, enquanto liderança da igreja, enquanto pastores da igreja, enquanto quem pensa a igreja, vão falar assim: bom, as festividades acabaram. O que a gente vai poder fazer a partir de agora? Irmãos, infinitas são as possibilidades. Todo mundo aqui tem talentos, todo mundo tem capacitações, todo mundo tem vocações. Não necessariamente cada um de nós trabalharemos na mesma área. Mas numa comunidade como essa, ou numa comunidade como a que eu estou, tem muitas possibilidades. Uma coisa que eu tenho me apaixonado é o trabalho com grupos menores.
Alguns lugares a gente chama de célula, outros lugares a gente chama de pequeno grupo, outros lugares a gente chama de grupo pequeno. Porque nos grupos menores, a gente tem condições de trabalhar todas essas questões aqui que estão em Atos capítulo 2. A comunhão, a partilha, o reunir-se, o falar da vida. E, irmãos, igreja que não é sinal, ela não é sinal. E isso nos leva obrigatoriamente a escolhas. Não tem jeito. Quando você fala assim para mim, igreja relevante, a igreja que queremos ser, você pensa também no seguinte, o que é ser relevante? Quando você olha uma planície, você não vê relevo nenhum, correto? Você está vendo uma planície. Quando você vê um relevo, aquele local, ele é relevante. Ele se sobressai, ele tem importância. Ser relevante, de algum modo, é isso. É ter relevo. E eu tenho certeza absoluta que essa comunidade aqui ela é relevante. Por que eu tenho essa certeza? Porque você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque essa comunidade, porque os irmãos que estão aqui, porque os pastores que estão aqui, eles marcaram o teu coração e a tua vida. Aí você volta. E você volta domingo por domingo. A nossa angústia, o que nos inquieta de verdade, não é sermos relevantes, porque somos. O que nos angustia de verdade é que nós não somos como queríamos ser. E nós sabemos disso. Quando a gente olha para a nossa experiência, e aqui eu me coloco, quando eu olho para a minha experiência, quando eu olho para a experiência da comunidade que eu estou, eu vejo que a minha experiência ela é muito distante da experiência que esses irmãos viveram, que esses irmãos passaram. E é muito distante também da experiência que a igreja de Antioquia passa. A igreja de Antioquia é simplesmente a igreja responsável pelo envio de Paulo e de Barnabé ao campo missionário. A gente fala muito da igreja de Jerusalém, que é essa, que de certa forma é a mais conhecida. Mas a igreja que marca o mundo gentílico, a igreja que vai a Corinto, a igreja que vai a Éfeso, a igreja que vai a Filipe, a igreja que vai por toda a Ásia Menor, é uma igreja que, ao enviar Paulo e Barnabé ao campo, estão dizendo, queremos ser relevantes. Queremos mudar esse mundo, queremos transformar esse mundo. Domingo passado, eu estava aqui pela manhã, o Márcio estava falando sobre a reforma. O que é o movimento da reforma, se não um movimento de homens que, ao olharem a história, que ao olharem a sociedade, falam assim, nós queremos ser diferentes. Nós queremos marcar um tempo, nós queremos marcar uma geração. E o restante da história, vocês conhecem. Há um texto que eu acho muito marcante para mim. É o texto que está em Apocalipse. No último livro da Bíblia. Capítulo 8, Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo de 8 a 11. Ele diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
No dia do Senhor, achei-me no espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê, e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então, colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenham medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estava morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu acho muito emblemático essa cena, porque esse livro é o último livro da Bíblia. E nesse último livro da Bíblia, Jesus direciona a palavra à comunidade, à igreja. Não é um direcionamento aos discípulos, não é um direcionamento aos apóstolos, não é um direcionamento aos profetas, é um direcionamento à comunidade, é o direcionamento à igreja. E sabe por quê, irmãos? Porque discípulos, porque apóstolos, porque profetas, porque pastores passam e a igreja fica. Hoje estamos comemorando 4 anos de existência. Talvez um dia essa igreja comemore 100. E nós que estamos aqui, nós seremos apenas lembrança para irmãos que um dia estarão lá na frente. E um dia nós passaremos. E quando a gente pensa nessa possibilidade, é impossível nós não olharmos para o nosso coração e perguntar: o que eu deixarei de herança? O que eu deixarei de legado? Todas essas igrejas aqui citadas, Éfeso, Pérgamo, Laodiceia, Sardes, elas são igrejas relevantes. Mas em algum ponto, em algum momento, faltava alguma coisa. E Jesus vai falando a cada uma dessas igrejas o que falta. O que tem faltado em você, para você ser uma igreja relevante, para você ser uma igreja que marque. Irmãos, após aquele portão, há um bairro que necessita, que precisa do serviço dessa igreja, dessa comunidade. Há pouco tempo atrás eu estava vendo um filme. Eu achei um filme, uma historinha bem legal. O nome do filme é O Passageiro. Já viu esse filme? Esse filme é com o Chris Pratt, até não tem o nome dele, é isso mesmo. Chris Pratt e a Jennifer Lawrence. Esse filme, ele é um filmezinho de ficção científica. E esse filme, ele conta a história de uma nave gigante, enorme. Essa nave, ela tem capacidade para receber 5.000 pessoas. E eles entram, todos os personagens. Quando eles entram, eles deitam numa câmara de hibernação. E essa câmara é programada para ficar em modo silencioso, digamos assim, por 120 anos. Depois de 120 anos, já perto de um outro planeta, as câmeras seriam automaticamente ligadas, todos eles veriam a vida de novo e viveriam naquele planeta. Só que quando eles tinham mais ou menos uns 4 anos de viagem, todos eles estavam dormindo, a nave ela é atingida por um meteoro. E um passageiro acorda. Porque a máquina dele tem uma dificuldade de funcionamento. Ele levanta, achando que já está perto de completar a viagem, mas ele vê que ele é a única pessoa que está acordada. Então ele começa a andar pela nave, a nave é enorme, e todos os dias ele almoça, ele janta, ele vai para a piscina, ele planta no jardim, só que ele vê que ele está fazendo sozinho. E ele já está 1 ano fazendo sozinho. E ele vê que não tem jeito de consertar aquela máquina.
Então ele começa a pesquisar a lista de todos os passageiros que tem naquela nave, até que ele encontra uma passageira que chama muita atenção dele, que é a Jennifer Lawrence. Então ele provoca um pequeno acidente. Ela também acorda, como ele, acreditando que tudo passou de um acidente. Eles começam a ter uma amizade, começam a conviver, até que começa a ter aquele romance que todo filme tem que ter. E lá pelas tantas eles descobrem que a máquina, a nave, ela está com uma série de dificuldades, uma série de problemas, e que eles precisam consertar, porque senão eles vão morrer. E o filme, então, ele narra um pouco essa história deles tentando consertar a máquina. E lá, já caminhando do meio para o final do filme, eles conseguem consertar a máquina toda e tal. E eles têm um impasse, porque das duas máquinas de hibernação que eles tinham, só uma que eles conseguiram consertar. Então ele fala para ela, olha, você dorme, daqui a 120 anos você acorda, e eu já vou estar morto, e etc e tal. E ela fala assim, não, agora que você já me acordou, eu quero viver com você. E o filme fica aquela história toda deles dois e tal. E eles começam a construir ali na nave, começam a fazer coisas ali que vai ser de serventia para todo aquele pessoal quando a nave finalmente chegasse a seu destino. E o filme ele caminha para o final, e depois de um tempo, há uma passagem de tempo, obviamente que eles morrem, e quase 120 anos depois, todos os passageiros acordam. E quando aqueles passageiros acordam, eles tomam a ciência de tudo aquilo que aconteceu. E que eles foram salvos por duas pessoas. Esse filme, essa historinha desse filme, ela me remeteu de alguma forma um pouco ao nosso papel. Porque na vida, na caminhada da existência, a igreja ela é um pouco responsável por manter ativa, por manter em funcionamento a sociedade e o mundo. O pastor Márcio teve há pouco tempo atrás num evento com a gente, e ele deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ele falou que a igreja ela é sal. Se você colocar pouco sal, você percebe, a comida fica ruim. Se você colocar muito sal, você também percebe que a comida também fica ruim. Mas se você colocar sal na medida certa, você não vai nem ver o sal, mas você vai perceber pelo sabor na comida. De certa forma, irmãos, o nosso papel nesse mundo, nosso papel na sociedade é esse. É ser sal, é ser luz, é ser referência, é ser relevante. Uma igreja que deixa marcas, sinais do reino, ela é uma igreja que ela consegue ser relevante. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça nessa hora. E queria lançar a você, irmão, um desafio pessoal. Um desafio seu com essa comunidade, com essa igreja. Não espere, irmão, do pastor, não espere da liderança, porque a igreja é você. Tudo muda quando você muda. A igreja ela só é relevante quando você é relevante. E nessa noite eu queria convidar você a olhar para dentro da sua vida, dentro do seu coração, dentro da sua caminhada, e falar para Deus: Senhor, use a minha vida. Torne-me, ó Deus, alguém relevante para essa cidade, alguém relevante para esse bairro, porque eu quero ser alguém usado por Ti. Eu quero ser alguém que impacte esse mundo. Eu quero ser alguém pertencente a uma igreja que é sinal. Igreja que não é sinal, não é sinal.
Senhor, nessa hora colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa vida, a vida, ó Pai, dos nossos irmãos, ó Pai, que estão aqui em Itaipava. Pai, nós sabemos que há uma razão, nós sabemos, ó Deus, que há um motivo para estarmos, ó Deus, aqui nessa localidade. Há coisas, ó Pai, que o Senhor quer fazer em nós, mas principalmente, ó Deus, há coisas que o Senhor quer fazer através de nós. Pai, não permita que esse evento, não permita, ó Pai, que esse aniversário, onde falamos, ó Pai, de relevância, não permita, ó Pai, que a nossa experiência, Pai, enquanto pessoas, enquanto discípulos de Jesus, Pai, não permita, ó Pai, que essa experiência seja uma experiência, Pai, que não gere frutos, que não gere marcas, que não gere sinais, que não gere, ó Pai, relevância, ó Deus, a esse bairro. Pai, que cada irmão, que cada irmã, que cada ministério, ó Deus, dessa comunidade, possa ser relevante, ó Pai, pelas ruas de Itaipava, possa ser relevante, ó Pai, pelas casas de Itaipava, possa ser relevante, ó Deus, pelos lares, possa ser relevante, ó Pai, nas famílias, ó Pai, de Itaipava, porque sabemos, ó Pai, que esse mundo, ó Pai, que essa sociedade, ela é carente, ó Deus, de referência, ela é carente, ó Pai, de sinais, e nós temos, ó Pai, no nosso coração esse sinal, nós temos no nosso coração essa marca, ó Pai, do Espírito Santo, derramada em nossos corações. Pai, nos use, ó Pai, enquanto comunidade, para sermos, ó Pai, relevantes, ó Pai, nesse mundo, e que possamos, ó Pai, na nossa vida, na nossa caminhada, ó Deus, ter aquela experiência, Pai, daqueles irmãos da igreja de Atos, a experiência no encontro contigo, ó Pai, na partilha, na comunhão, no discipulado, ó Deus. Pai, há um propósito do Senhor, Pai, para essa comunidade, que a partir, ó Deus, de segunda-feira, quando terá, Pai, acabado, quando terá finalizado, ó Pai, as festividades, que essa comunidade, ó Pai, possa amanhecer para um novo tempo, um tempo, ó Deus, dirigido pelo Teu Espírito Santo. Pai, que de fato, e cada dia mais, possamos ser relevantes, ó Pai, nesse mundo. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor.